Continuando. Ele chegou e perguntou pelo filho. O que eu olho? Perguntou é o verbo. Não tem nada antes, porque esse e é conjunção coordenada, que não obriga a própria. Então, se não tem nada antes que obrigue a própria e não é futuro, o que sobra? Ênclise. Então, eu tenho que dizer, ele chegou e perguntou-me pelo filho. Por que ênclise? Sem atração para obrigar a própria, sem verbo no futuro. Então, tem que ser ênclise. Em tratando de esporte, prefere vôlei. Tratando é gerúndio. Tem o em, próclise obrigatória. Não tem erro. Toda vez que tiver gerúndio, com a preposição em, tem que ser próclise obrigatória. Vamos, amigos. Cheguem aos bons. Cheguem é o verbo. Não tem nada antes, porque essa vírgula diz, eliminei tudo, então não pode ser próclise. Cheguem não é infinito, não é futuro, não pode ser mesóclise. O que sobrou? Ênclise. Mas eu tenho três opções. Eu posso dizer ênclise sem atração, ênclise sem verbo no futuro, ou posso dizer cheguem é verbo no imperativo e exige a ênclise. O torneio iniciará às 8 horas. Iniciará é futuro do pretérito. Mas, olhem, antes do torneio, antes do verbo, tem um sujeito representado por um substantivo. Então, aqui eu tenho duas opções, próclise ou mesóclise. O torneio se iniciará às 8 horas, correto? E você vai justificar próclise, porque tem sujeito representado por um substantivo. Ou em mesóclise, porque o verbo está no futuro. Sempre que tiver verbo no futuro e não tiver nada que seja uma das 10 regras que obrigam a próclise, então, como sujeito representado por substantivo e pronome reto, não é regra que obriga a próclise, permite a próclise. Essa é a diferença. Então, sempre que tiver futuro, prefira a mesóclise. Amanhã direi as novidades. O que tem antes do verbo? Amanhã, que é advérbio. Então, se há advérbio sem vírgula, a próclise é obrigatória. Amanhã te direi as novidades. E no próximo vídeo, continuaremos a correção dos exercícios.